Alô, 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 canal Tricolaço no ar mais uma vez, porque hoje é segunda-feira, dia de resenha da semana. Estamos aqui juntos para falar das coisas do São Paulo Futebol Clube. E olha, eu tô pensando numa coisa aqui. Se tem alguém que não sofre com a zica no São Paulo, esse alguém é Júlio Casares. Eu vou dizer uma coisa. De novo, eu me preparei para descer o cacete nele aqui. Mas aí vem outro assunto mais importante e se impõe. Porque é importante falar da zica que o São Paulo está sofrendo. É brincadeira, cara. Ontem a gente estava observando o André Silva sendo substituído no segundo tempo do jogo pelo Tapia. E aí ele sai mancando. Ele não reclama, né? O curioso é que ele não reclama. Sai sentindo dor. Depois, na transmissão da televisão, aparece o André Silva no banco de reservas com uma bolsa de gelo gigantesca amarrada no joelho. Você fala, caramba, o que será que esse cara teve? Aí tem aquelas especulações pós-jogo, né? Tem uma contusão, não sentiu, está sendo avaliado, vai fazer um exame mais profundo, aí você começa já, pô, mas que exame mais profundo? Aparentemente o cara saiu com dor, como vários saem. Será que é alguma coisa mais séria? Bom, muito bem. Constatou-se que o André Silva tem uma lesão ligamentar. Ainda faltam os detalhes, mas ele deve ficar no mínimo 90 dias fora, o que dá praticamente o final da temporada, então ele não jogaria mais em 2025. Tudo isso dentro dessa, dessa posição inicial. E por que zica? Porque o São Paulo tinha o Jonathan Calleri, que sofreu uma lesão ligamentar e ficou com a possibilidade de voltar só no ano que vem. Está fazendo treinamento, transições, pode ser que até o fim do ano ainda volte, mas aí vai disputar só as últimas partidas do ano mesmo, não pega mais Libertadores da América, por exemplo, pelo jeito. Aí, o André Silva era seu substituto natural, assumiu a posição. O Rian Francisco, talentoso atacante da base, que estava começando a ganhar chances no profissional, seria efetivado como um dos reservas. O São Paulo contratou também o Dineno para ter alguém ali para segurar as pontas caso desse tudo errado. E deu. Porque aí o Rian Francisco é quem sofreu uma lesão ligamentar. Aí o São Paulo foi atrás de outro atacante e encontrou o Tapia lá no River Plate, jogador que estava subaproveitado. Hoje a gente entende por quê, né? Apesar do gol que ele fez ontem. E lá vem o Tapia para o São Paulo para ter esse ataque montado por pelo menos 3 jogadores, né? Além da opção do próprio Luciano, que já está ali. Então você tem lá André Silva, Tapia e Dineno na 9. Aí ontem, essa do André Silva, também com uma ligação, com uma lesão ligamentar. Então, o São Paulo volta a ter, como centroavantes agora, Gonçalo Tapia e Juan Inácio de Melo, os dois de nível baixo, o Tapia um pouco mais esforçado, talvez um pouco mais forte também, participa muito de ações na frente, mas precisa melhorar muito. E o Dinero, aquilo que a gente viu, falta muita coisa para ele arranjar um lugar no time do São Paulo. Então, São Paulo vai ao mercado para buscar um outro atacante. Aí, São Paulo diz assim, muito bem, vamos lá contratar um outro atacante, né? Aí São Paulo descobre que não pode contratar, porque houve uma ação do Cerro Porteño contra o São Paulo na FIFA e a FIFA aplicou o mecanismo do transfer ban no São Paulo. Ou seja, um clube fica impedido de contratar jogadores, de fazer transferências para si e de também transferir jogadores por causa de pendências financeiras. O São Paulo devia US$ 300 mil. Olha esse valor, cara, uma coisa ridícula para um clube do tamanho de São Paulo. Em uma das parcelas da negociação. Ai, meu sono, galera! Do Bobadilla. Ó, tem tido sono recorrente nesse horário, porque, cara, é o horário que eu vou dormir, eu demorei um pouco para gravar hoje. Então o São Paulo estava dentro
US$ 300 mil de parcela da contratação do Bobadilha. Vem rolando o Cerro Porteño faz tempo, hoje o Cerro Porteño entrou com ação. Aí diz o São Paulo, que já conversou, que já efetuou o pagamento e está tudo certo. Ok. Então vai poder voltar ao mercado. Agora, como muita gente disse hoje na internet, né? É uma marca que fica muito negativa. E eu vi até um comentário de uma pessoa que citou o Júlio Casares dizendo assim: o Júlio Casares é um homem de marketing de televisão. Ninguém mais do que ele no clube deveria saber o que representa um impacto negativo sobre uma marca. O São Paulo pegou o dinheiro e pagou, mas a marca negativa de que ele foi acionado na FIFA com o mecanismo do transfer ban vai continuar. O transfer ban sempre cola em você uma etiqueta de mal pagador. Então o São Paulo hoje, de novo aquela história, arrecada com patrocínio que nunca arrecadou antes, tem estádio cheio todo jogo, tem naming rights, que é uma coisa que nunca tinha tido no estádio, tem um ótimo contrato de televisão, tem, segundo o clube, um ótimo contrato de camisa com um patrocinador que gasta muito dinheiro. Esse clube aumentou o perfil da dívida de quando assumiu esse grupo político até hoje. E eles não conseguem fazer diminuir, ao ponto de chegar hoje e o São Paulo tomar um transfer ban porque não pagou 300 mil de uma parcela do Bobadilha. É brincadeira, né? É muita zica. Isso é zica também. Isso é zica. Porque você não pode contratar, você fala, vou contratar, não pode contratar porque tem um mecanismo de veto da FIFA contra a tua intenção de contratar. Agora, se realmente for confirmada a, a desativação do transfer ban, São Paulo pode voltar e vai ter que procurar um atacante, mas naquele perfil, não pode gastar. E a gente tem ouvido falar aí de rumores de que diretoria do clube e diretoria de futebol não tem se dado. Eu fui assistir aquela entrevista do Casares para o Arquibancada Tricolor. Aliás, parabéns pessoal da Arquibancada, parabéns para o Gabriel Sá, que repórter bom, que conseguiu fazer o Casares falar. E ele faz uma pergunta, né, ainda na fase inicial da entrevista, sobre o relacionamento com o Belmonte. E é engraçada a resposta do Casares, porque ele fala assim: não, São Paulo tem uma sinergia, não tem racha. O que tem apenas são desejos diferentes, particulares, de pessoas que querem ter uma oportunidade de dirigir o clube. Quer dizer, em outras palavras, ele quis dizer o seguinte: ó, eu penso na direção do clube, porque há quem diga que ele quer lançar a ex-mulher, né, como candidata à presidência do São Paulo. O Belmonte também quer. Então, o que dá a entender é assim que, olha, estamos trabalhando em sinergia, mas ele escolheu outro caminho, as palavras não são essas, mas dá a entender isso aí. Então existe uma rusguinha. E aí você começa a ficar preocupado com a seguinte situação: será que esses dirigentes, ou esse especial, que hoje está se tornando um adversário político do Carlos Belmonte, não tem mesmo interesse de atrapalhar o trabalho do Carlos Belmonte como diretor de futebol, e aí não gasta com jogador, não paga o que está devendo para ferrar o time de futebol? Eu não gostaria de pensar um negócio desse do São Paulo, mas às vezes me passa pela cabeça. Bom, além dessa baixa do André, tem o Marcos Antônio, que por enquanto está no intervalo de 3 semanas, no máximo, para voltar depois de uma lesão muscular. Ele estava na pré-lista do Ancelotti para a seleção brasileira, acabou não indo, e não vai jogar contra o Cruzeiro no sábado. Depois do jogo do Cruzeiro vai parar para a data FIFA, e o campeonato só volta no dia 9, se não estiver enganado. E aí ele pode novamente tentar, ou já ver se está pronto para voltar para a equipe. Né? E a gente espera que sim, porque hoje a equipe do São Paulo com o Marcos Antônio é uma positiva, e sem Marcos Antônio é outra de perfil negativo. Aliás, por falar em Ancelotti, estava dando uma olhada na convocação, e na entrevista coletiva ele foi perguntado e disse que aqueles jogadores que já vieram, mas não voltaram nessa convocação, são todos muito bons,
respondendo muito bem ao teste, mas que ele queria testar outros jogadores, por isso que não chamou o Vini Júnior, ah, ah, quem mais que não chamou de lá? O Gerson, que está lá no Zenit agora, alguns, Andreas Pereira, né? No entanto, chamou alguns jogadores diferentes. Caio Jorge, acho uma grande novidade. Não me agrada ainda nem o Hugo nem o Bento no gol. O Hugo é muito bom, mas o Hugo talvez não esteja pronto para a seleção ainda. Isso me preocupa à medida que o outro goleiro ainda é o Alisson, que eu sempre achei muito bom, mas que o tempo está passando para ele, e aí você precisa começar a pensar em substituto, e ele não é definitivamente o Bento, e muito menos o Hugo Souza, mas ok. Vamos dar a chance ainda para o Ancelotti observar. Repetiu o Casemiro, mas é um jogador que ele conhece e gosta. Repetiu o Richarlison e fez bem, hein? O Richarlison, que vinha mal, começou muito bem a Premier League, 2 jogos muito bons, 2 gols e assistência no primeiro jogo, 2 assistências no jogo de ontem, tem jogado demais nesse comecinho de temporada na Inglaterra. O Richarlison, acho justa a convocação dele também, por esse aspecto aí. Então, de um modo geral, foi bom. Tem Douglas Luiz na lateral, que ele também alega ser um teste, quer conhecer jogadores, porque já é a última rodada das eliminatórias e não vai ter lá muito tempo, então ele está aproveitando para olhar todo mundo de uma forma mais abrangente. Vamos ver, tomara que isso também dê certo, a gente vai ficar de olho aqui também. Pessoal, comenta aí, vê o que vocês acham dessa zica tricolor, manda mensagem para a gente aqui, até a próxima, valeu!